E aí, tudo bem? Algumas semanas atrás eu gravei esse vídeo aqui sobre a fisiologia da contração muscular. E recentemente eu estava resolvendo alguns exercícios com meus alunos e separei um aqui para trazer para vocês. Então, essa daqui é uma questão típica que aborda a bioquímica, a fisiologia da contração muscular. Ele tem um texto, uma figura de um sarcômero, que é aquela unidade do músculo esquelético. Então, na letra A, nós temos o sarcômero de um músculo relaxado, aqui no músculo contraído. E ele pede então para vocês verificarem as alternativas e dizer qual que está errada. Então eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo, ler as alternativas, tentar verificar qual aquela que está errada, justificando o seu erro. Aí você confere com a resolução que eu vou trazer para vocês. Então, primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é essa figura aqui. Ele mesmo diz no texto que uma célula muscular é formada por uma sequência linear de sarcômeros. Os sarcômeros são as unidades contráteis de um músculo, representados por essas faixas claras e escuras. Então, dentro de uma célula muscular, de uma extremidade à outra, nós vamos ter inúmeros sarcômeros posicionados lado a lado. As faixas claras são representadas pelas moléculas de actina, que ficam na extremidade, e as faixas escuras ao centro configuram a sobreposição de moléculas de actina e miosina, que são essas moléculas mais espessas. Então ele diz aqui na alternativa A que quando uma célula muscular é estimulada, ocorre o deslocamento, a liberação de íons cálcio do retículo sarcoplasmático para os sarcômeros. Bom, o que é o retículo sarcoplasmático? Nada mais é que o retículo endoplasmático das células musculares. Eles apenas têm esse nome diferente. Então, nessa figura, ele mostra os filamentos de actina, miosina, e aqui essa coisa azul é o retículo endoplasmático da célula muscular, ou seja, o retículo sarcoplasmático. E dentro desse retículo sarcoplasmático ficam presentes os íons cálcio. Quando o músculo ele é estimulado por uma célula nervosa, que ela aciona então o músculo para ver a contração muscular, a primeira coisa que acontece dentro do sarcômero, dentro da célula muscular, é a liberação dos íons cálcio do retículo sarcoplasmático para o sarcômero. E esses íons cálcio vão se ligar ao filamento de actina que vai levar à contração muscular. Então, essa alternativa A está correta. Já na alternativa B, ele fala que o deslizamento dos filamentos de actina e os de miosina resulta no encurtamento do sarcômero. Isso está certo também, porque quando o íon cálcio aciona a actina, ela desliza sobre o filamento de miosina, encurtando toda a estrutura. É o que acontece da figura A para a figura B. Aqui a actina está posicionada na borda da miosina. Quando os íons cálcio acionam a actina, ela desliza para o interior da miosina, que é o que está representado na figura B. Então ela encurta a estrutura. Como o músculo ele é feito de inúmeros sarcômeros alinhados, o encurtamento sincronizado desses sarcômeros leva ao encurtamento do músculo, então o músculo contrai. Então as alternativas A e B estão corretas. Na C, ele fala o seguinte: na fase de relaxamento do músculo, o cálcio é retirado ativamente do sarcômero e levado para o interior do retículo sarcoplasmático. Então, o que acontece? O cálcio ele é utilizado para a ativação da contração muscular. Depois que contrai, esse cálcio ele retorna para o retículo sarcoplasmático. Então, ele é levado do citoplasma da célula para o retículo endoplasmático do músculo. E essa entrada de cálcio no retículo endoplasmático ela é feita por um transporte denominado transporte ativo, porque gasta energia. Tá? Então a gente gasta energia para colocar novamente o cálcio dentro do retículo endoplasmático após a contração muscular. E a alternativa D ela é muito boa, porque ela diz que a célula muscular, ou seja, o músculo, gasta energia, gasta ATP para relaxar. E aí, você acha que isso aqui está certo, está errado? Aposta um fardinho de Heineken que você ficou em dúvida aqui. Então escreva lá nos comentários o que você achou dessa questão e se você for novo, se inscreva no canal também. Bom, e faz sentido ficar em dúvida aqui. Porque é óbvio, né, intuitivo que a gente gasta energia, ou seja, a gente gasta ATP para contrair o músculo, para ver a contração muscular. E a gente vai gastar energia também para relaxar o músculo? Mas parece que é tão tranquilo relaxar o músculo, não estou fazendo força nenhuma. Então presta atenção aqui. Então, gente, vocês precisam manjar da bioquímica da contração muscular. Quando o músculo está relaxado, a actina não está em contato físico com a miosina. Então, nessa figura aqui, nós temos a actina na parte de baixo e a miosina aqui na parte de cima. Na actina estão presentes duas moléculas, a troponina, que é essa bolinha aqui, e a tropomiosina, que é esse filamento amarelo. Então, quando o músculo está relaxado, a função da tropomiosina
é separar a actina da miosina. É ela que não deixa haver o contato físico entre essas duas moléculas. E nessa parte da miosina, denominada cabeça da miosina, está posicionada uma molécula de ATP. Lembra do íon cálcio que é necessário para a ativação da contração muscular? Então, quando o íon cálcio ele sai do retículo endoplasmático e cai no citoplasma da célula muscular, ele vem e toca nessa molécula aqui, na troponina. Então o cálcio ele ativa a troponina que muda de lugar, empurrando essa tropomiosina. No momento em que a tropomiosina sai do seu lugar, ocorre o contato físico entre a cabeça da miosina e a molécula de actina. E nesse momento de contato entre actina e miosina, a molécula de ATP ela vai ser partida em ADP e fosfato. Quando o ATP se rompe, ocorre a dobra da cabeça de miosina, empurrando então a actina para o interior da miosina, levando à contração muscular. Veja que na contração muscular a gente gasta ATP, a gente consome um ATP presente aqui na nossa miosina. Então faz sentido a gente dizer que na contração muscular a gente gasta energia, a gente gasta ATP. E veja bem que aqui o ATP está sendo então fragmentado em ADP e fosfato. Bom, então se a gente gasta ATP para contrair o músculo, lendo essa afirmativa aqui, parece que ela está errada, porque ela diz que a gente gasta ATP para relaxar o músculo. E se eu falar para vocês que essa alternativa aqui está correta? Agora pegou, hein? Mas eu vou explicar para vocês. Então vamos voltar para essa figurinha aqui e presta bastante atenção. Quando o músculo está relaxado, não há o contato físico entre a actina e miosina. Por quê? A tropomiosina não deixa. E veja que a contração muscular só ocorre após o contato físico entre essas duas. Acontece, gente, que após a contração muscular, a actina ela fica ligada fisicamente à miosina. Elas não se desgrudam. E elas só vão se desgrudar após a entrada de novos ATPs na cabeça da miosina. Então, a partir do momento que você põe um novo ATP na cabeça de miosina, é que essas duas moléculas se separam fisicamente e ocorre então um relaxamento do músculo, ele volta para a sua posição original. Então, de fato, a gente gasta ATP para o músculo relaxar. Então, veja bem, para o músculo relaxar, você precisa abastecê-lo com novos ATPs. Fazendo uma analogia aqui, é a mesma coisa de você tomar uma cerveja na sua casa. Primeiro você precisa comprar a cerveja, colocar na geladeira, para depois, na sua casa, você tomar a cerveja. Tomou, você vai ter que comprar mais cerveja. Ficando então nesse ciclo, né? Abastece, consome, abastece, consome. E uma outra forma de vocês lembrarem disso é só pensar no rigor mortis, né? Quando o indivíduo morre. Quando a pessoa morre, o corpo dela ela fica totalmente rígido, duro. Por quê? O músculo não relaxa mais. Por que ele não relaxa mais? O organismo morreu, não ocorre mais a síntese de ATPs na sua célula. Então ele fica completamente duro. Então, um tempo após a morte, o corpo ele fica completamente rígido, porque não há mais a síntese de ATP, as células morreram. E dessas alternativas, a que não faz sentido é a letra E. Beleza? Se inscreva no canal. Falou, abraço!